Capítulo 199 Os descendentes de Iscariotes 1. O Wilk entregou os artefatos que Dexter não pôde usar aos seus vassalos. A espada longa do Marquês Ruben foi dada ao Conde de Erutônia, Lijaezung, enquanto Cardion, a espada da Tempestade, foi dada a Tínia. Oh, isso é um presente de casamento. Muito obrigada. Tenho que me exibir para Leifina mais tarde. A essa altura, o plano inicial e a operação de Wilk para se livrar dela se tornaram uma causa perdida. Ele organizou seu grupo e voltou para as montanhas Carilhens. Desta vez, eles estavam indo para o Império Sagrado de Aferia. A primeira tarefa era eliminar Rosencreuz e expurgar sua influência e trabalho em Rosa Eterna. Está tudo bem em ir abertamente assim? A divulgação do informante revelará nossa localização em tempo real, Helena mencionou com preocupação. Não se preocupe. Pedi para Aris resolver o assunto, o Wilk respondeu. Aris usou equipamento de alta tecnologia do castelo de Neustein para modificar as informações enviadas através do Informantes Disclosure. Isso significava que ele podia manipular remotamente as informações de localização de Wilk. Graças a isso, o Wilk foi marcado como estando sob o comando do Rei Dani. Você realmente fez uma grande jogada sobre eles. É bem a sua cara. O que você quer dizer com é igualzinho a mim? Você me fez me colocar em uma situação terrível ao me tentar com uma carona no seu Pégaso. Agora, eu nunca vou acreditar no que você diz. Eu menti? Eu disse que te daria uma carona. Eu não disse que não havia um custo para essa carona, certo? Você é mau. Não é de se espantar que você seja o humano mais próximo do trono do Rei Demônio. O Wilk e Helena começaram a brigar. Brunhild, que viu a aparência deles, abriu a boca para avisá-los. Não é bom continuar discutindo em uma situação como essa. Não importa o quão próximos vocês dois sejam. O que te faz pensar que sou próxima daquele homem estúpido, Brunhild? Helena retrucou. Zack me contou. Vocês dois estavam deitados na cama juntos e foram pegos por Rafina. Aspas reticências. Você está tentando me desrespeitar, Zack? Ela perguntou enquanto se virava para Zack. Não. Eu mencionei esse incidente de passagem ao informar Brunhild sobre os concorrentes de Tínia, Zack respondeu, revelando mais uma vez seu coração negro e maligno. Enquanto Wilk ficou sem palavras, Rohan, que estava em silêncio, abriu a boca. Mestre, você já provou aquela garota barulhenta uma vez. Achei estranho o quão bem você moveu suas mãos durante os Dragon Tribe Trials. Boom! O punho de Zack atingiu com força o abdômen de Rohan. Pare com essa besteira. Você não deveria ter pensado em algo depois de apanhar o tempo todo, afirmou Zack. Ah, Rohan não fez nada de errado. Se você continuar me batendo, eu vou virar mal. Rohan gaguejou de volta. Você está passando por uma fase de puberdade, garotinho. Além disso, você disse que eu era uma garota barulhenta antes. Perguntou Helena. Ah, não puxe minhas orelhas, sua bruxa. À medida que eles continuavam, a festa de Wilk se tornava cada vez mais barulhenta e turbulenta. Justo quando a discussão entre Rohan e Helena estava a todo vapor. Haha, amigos e viajantes tão agradáveis. Parece que o continente Eif se tornou mais interessante e divertido desde a última vez que vim. Um garotinho de cabelos prateados apareceu no topo da cordilheira. Ele era um dragão prateado metamorfoseado em humano. Parecia que ele veio da Ilha do Céu para explorar o mundo. Não há humanos na sua dimensão. Vocês devem ter conhecido muitos antes, certo? Ah, bem, todos eles foram convocados aqui. Apenas monstros e demônios permanecem na ilha. Suas palavras significavam que monstros e demônios não eram criações do Criador. O Wilk assentiu e pediu ao dragão prateado em forma humana para acompanhá-lo. Siga-me. Então você não ficará entediado. Ah, você não se importa. Bem, não posso ajudar você com sua missão devido às minhas circunstâncias, mas vou torcer do lado. O nome do dragão prateado era Altair. Quando a conversa terminou, Altair agarrou-se a Helena. Minha senhora, a última vez que você fez uma pose sexy na ilha, foi incrível. Você tem algum amigo homem? Saia da minha vista. Estou ocupado. Helena deu as costas para Altair como se o considerasse insignificante. O Wilk ligou para Altair e sussurrou em seu ouvido. Aquela santa gosta de doces. Ela é como uma criança pequena. Ela também gosta de cavalos brancos com asas. Aspas reticências. Eu posso ouvir tudo o que você está dizendo. Helena, pensando que estava sendo provocada, encheu as bochechas de ar. Posteriormente, após várias outras discussões, o Wilk voltou ao assunto original. De qualquer forma, o julgamento de Evnia mostrou uma cena do Império Sagrado de Aperia.
As terras do Império já estavam queimadas e desoladas. Restavam apenas escombros, mas eram claramente terras de Aperia, já que havia muitos símbolos relacionados ao Império. Ele presumiu que a localização real do julgamento de Evnia era na parte noroeste do Império. Isso porque havia muitas estátuas dos antigos imperadores do Império ali. Helena, que ouviu o raciocínio de Wilk, abriu a boca. Isso funciona bem. Ederia Rodinos e os membros do seu grupo estão lá. Eles estão lá porque a região noroeste é onde a influência do Holy Empire é relativamente fraca. Não há mais nada na profecia sobre o primeiro sinal. Nem pense em esconder essa informação de mim, ele respondeu rapidamente. Eu já te contei tudo. Fique tranquilo, eu forneci todas as informações que sei sempre que você me pediu. O anjo caído, Cruella, sabia que Helena tinha o Santo Graal, então ela tentou se livrar de Ederia Rodinos, mas acabou sendo impedida por Wilk. Isso foi tudo o que foi escrito na profecia de Getia. Não houve menção sobre o processo pelo qual o Wilk passou para selar Cruella. O Wilk assentiu com a explicação de Helena. Eu vou confiar no que você está dizendo. De qualquer forma, espero que Rosencrantz não nos incomode aparecendo no meio de tudo. Aquela imperatriz louca também. Sabendo o quão orgulhosa ela é, ela pode simplesmente pegar a Ertia Sagrada e começar a atacar Cruella. Reticências. Não se preocupe com ela. Ela está sob meu controle. Ela provavelmente não colocará um pé fora do Palácio Imperial até que esse evento acabe. O Wilk conversou secretamente com a princesa Eleonor através de um artefato de comunicação. Relembrando esse fato, Zack perguntou ao Wilk com uma expressão curiosa se havia alguma atualização da princesa. Qual é a situação atual do Império Sagrado de Aferia? De acordo com rumores, houve um motim recentemente. Parece que o fruto de Clifote circulou secretamente, despertando as pessoas. Várias tentativas de revolta aconteceram desde então. As tentativas de rebelião provavelmente foram alimentadas por forças demoníacas nos bastidores. Qualquer um que comesse a fruta de Clifote pelo menos uma vez se tornava um fantoche de Alistair. Mesmo que o 72º Rei Demônio ou a 7ª Bruxa Sinistra não aparecessem pessoalmente, eles eram mais do que capazes de causar uma rebelião. Oh, você não disse que havia uma santa que estava sendo perseguida por demônios da última vez? Uma santa com o poder da profecia, Brunhild perguntou. EST, Mary of Miletus. Como resultado do uso da loja de informações, descobri que ela também está na região noroeste com Paladin Hildegard, respondeu o Wilk. Hildegard era famosa por ser uma paladina que se vestia como um homem. De qualquer forma, ela seria capaz de reconhecer a identidade de Wilk imediatamente. Assim, além dos disfarces, ele teve que tomar algumas medidas adicionais para garantir sua segurança contra ela. Nesse caso, usar Irene não seria vantajoso. Ela é uma quimera, então pode ser facilmente convertida em uma santa. É fácil para ela esconder sua verdadeira identidade, Helena perguntou. Reticências. Ela ainda precisa de mais crescimento. Como todos os outros atualmente no salão de treinamento. Um mês no centro de treinamento equivalia a 41 anos no mundo deles. Como ele conseguiu trazer as raças dos dragões para o seu lado, foi possível cultivar recursos mais eficientes para a próxima batalha em grande escala. Enquanto o Wilk estava fazendo seu plano ambicioso. O exército imperial estava avançando a cavalo pelas montanhas Cariúrens. Em termos de escala, era aproximadamente do tamanho de uma legião. Sentindo que algo estava errado, Zack abriu a boca primeiro. Eles parecem bem ocupados. Pode ser porque eles estão tentando subjugar os desordeiros despertos. Caras fortes são difíceis de lidar, mesmo com um único corpo, então o suporte de áreas próximas é essencial. O Wilk deduziu facilmente o propósito do movimento do exército imperial porque ele tinha as memórias dos últimos 40 anos intactas em sua mente. Então Altair, que continuava a flertar com Helena, interveio. Pode ser por causa da nossa raça dragão. Não é como se estivéssemos todos esperando na Ilha do Céu. Reticências. Alguns deles devem ter se transformado em dragões demoníacos. Sim, você está certo. Alguns deles foram vítimas da praga. Isso não significa que eles devem ser deixados em paz. Eles precisam ser eliminados de uma forma ou de outra. Na verdade, Altair veio aqui para se livrar dos dragões demoníacos. Além de Altair, vários dragões antigos estavam espalhados pelo continente Eif, procurando por seus irmãos atormentados. Naturalmente, esses dragões dispersos estavam todos nos níveis mais altos de habilidade e combate entre a raça dos dragões. Agora que penso nisso, houve um tempo em que um dragão demoníaco entrou nas montanhas Cariúrens. O que isso significa?
Parece que você é do futuro. Bem, ele não é fluente na língua continental oficial. Ele frequentemente confunde o uso do tempo passado e futuro quando fala. Ho ho ho. Helena ficou nervosa enquanto tentava esconder o retorno de Wilk. Bem quando Altair estava desconfiado e prestes a questioná-lo. Corrohohohohohoho. Um dragão prateado envolto em energia negra apareceu no céu. Juan reclamou, irritado porque o ambiente ao redor estava escurecido pela sombra do dragão que se aproximava. Droga, o dragão apareceu bem quando estávamos discutindo sobre isso. Ele era um homúnculo, então naturalmente não gostava da raça dragão. Em pouco tempo, o dragão demoníaco veio voando em sua direção, olhando fixamente para eles com seus olhos vermelhos. Deixe essa batalha comigo. Eu não deveria incomodá-lo com as preocupações da minha raça. Altair simplesmente deixou essas palavras antes de voar. Depois, ele retornou à forma de seu corpo original e começou a atacar implacavelmente o dragão demoníaco à sua frente. Quadoik. Kuooooo. O dragão demoníaco, que sofreu um ferimento fatal no lado, gritou de dor. O dragão demoníaco não só era mais jovem que Altair, como também não era capaz de usar toda a sua força devido à perda de parte de sua consciência. Por fim, o dragão demoníaco não conseguiu suportar o dano acumulado dos ataques de Altair e caiu no topo de uma montanha. Uau! Junto com um rugido de dor, uma grande nuvem de poeira de areia surgiu do topo das montanhas Cariúrens. O grupo de Wilk cobriu a boca com as mãos e observou Altair aplicar o golpe final no pescoço do dragão demoníaco. Fatiar. Enquanto as garras afiadas eram balançadas, sangue vermelho escuro jorrou do pescoço do dragão demoníaco. Depois, o dragão demoníaco caiu e se transformou em uma delicada mulher de cabelos prateados. Altair também retornou à sua forma humana e a abraçou. Aspas reticências. Vocês devem ter se conhecido, disse Wilk enquanto se aproximava de Altair. Esta era minha noiva. Ela começou a sofrer da infecção antes de vir para o continente Eif, mas no final, ela sucumbiu à doença. Altair olhou para a mulher de cabelos prateados em seus braços com olhos profundos e tristes. Após um longo período de silêncio, Juan abriu a boca para falar, sem perceber o clima depressivo. Coração de dragão. Comer isso pode te deixar mais forte, mestre. Talvez você se torne um matador de dragões como Zek. Aspas reticências. Você está realmente pedindo para levar uma surra agora, não é? Gritou Zek. Bum! O punho de Zek atingiu o abdômen de Juan. Juan finalmente caiu enquanto soprava bolhas pela boca. O Wilk suspirou e se aproximou de Altair. O que você faria se eu a salvasse? Salvá-la? Você não parece um deus. Você se lembra que eu estava em uma missão épica. Eu consegui uma habilidade decente nas ruínas da tribo do dragão. Poder de ressuscitação. Usá-lo permitiria que o noivo de Altair revivesse. Seguindo a sugestão de Wilk, Altair assentiu alegremente. Ok, contanto que você salve Katia, eu lhe concederei quaisquer 3 pedidos, sem perguntas. Capítulo 200 Os Descendentes de Iscariotes 2. Era uma regra comumente conhecida que um dragão que fizesse uma promessa na língua dos dragões era obrigado a cumprir essa promessa. Assim, uma vez que Altair fez sua promessa pública, Wilk não hesitou em usar o poder da ressuscitação em Katia. Estrondo. Uma aurora brilhante e colorida cobria o corpo de Katia, que ainda possuía algum calor residual de vida. Após o poder da ressuscitação ser usado, Katia imediatamente abriu os olhos e seus ferimentos desapareceram instantaneamente. Altair não conseguiu evitar liberar o transbordamento de emoções que ele havia reprimido. Katia. Altair. Altair abraçou Katia, chamando seu nome repetidamente. Era um reencontro de amantes. Como resultado do cumprimento de sua parte da transação, Wilk recebeu 3 desejos de Altair, mas não pôde usar o poder de ressuscitação pelos próximos 3 dias. Muito obrigado por trazer Katia de volta à vida, disse Altair com um ar apreciativo. Foi só um acordo. Certifique-se de manter sua parte da promessa, respondeu Wilk despreocupadamente. Não se preocupe. Eu teria feito qualquer coisa para trazer Katia de volta à vida. Altair tirou uma folha de prata de seus braços e a entregou ao Wilk. O que é isso? Wilk perguntou. Use-o para me chamar, quando precisar da minha ajuda. Eu serei capaz de me teletransportar para o seu lado. Como combinamos, estou lhe concedendo 3 pedidos. Aliança de Altair. Tipo, item. Efeito, pode invocar Altair um total de 3 vezes. 3/3 usa os restantes. Era um item de invocação que podia trazer uma força poderosa para perto de Wilk sempre que ele quisesse.
Enquanto Uyuki assentia em satisfação e compreensão, Altair voou para o ar com Katia. Então até a próxima, amigo. Altair gritou. Obrigada por me salvar. Katia entrou na conversa. Por fim, os dois amantes desapareceram no horizonte, no céu. Enquanto Uyuki e seu grupo discutiam o que pedir, Rohan recuperou a consciência e lamentou. Por que você está me batendo o tempo todo? Eu também quero ser amada. Então, faça algo legal o suficiente para receber um elogio. Não reclame como uma criança malcriada, Sieg rebateu severamente enquanto agarrava o pescoço de Rohan. Depois disso, Uyuki e seu grupo partiram mais uma vez em direção ao seu destino. Kuooo! No meio da jornada, eles encontraram outro dragão demoníaco. Desta vez, era um dragão verde. Os olhos de Sieg brilharam de excitação. Parecia que ele se lembrava de algumas memórias antigas e queridas. Eu me lembro de matar o dragão demoníaco, Papnir, no meu auge. Ah, era tão bom ser jovem e estar no meu auge. Já que você está relembrando memórias tão queridas, por que não tenta de novo agora mesmo, Sieg? Eu vou deixar você pegar Grani emprestado também, refletiu o Uyuki. Aspas reticências. Você não está planejando reviver o dragão desta vez? Perguntou Sieg. O cooldown do poder da ressuscitação é de 3 dias. Aquele dragão está destinado a morrer. Também era uma oportunidade de obter um coração de dragão. Seguindo a sugestão de Uyuki, Sieg assentiu. Eu lhe trarei o coração do dragão em breve. Exclamou Sieg. Eu também vou ajudar. Como esposa de Sieg, também devo contribuir. Brynhild entrou na conversa. Ela voou no ar com Sieg em cima de Grani. Helena, vendo as figuras voando pelo céu, abriu a boca com uma expressão insatisfeita. Porque todo mundo aqui é um casal. Eu me sinto mal. Se você está com inveja, por que não tenta enfeitiçar um homem-dragão? Você é uma bruxa, Uyuki respondeu calmamente. Você tá brincando comigo? Você não disse que a raça dragão estava eliminando os dragonianos porque eles eram híbridos. Então, o que dizer dos humanos híbridos? Acho que eles vão se adequar perfeitamente ao seu gosto. Você acha que eu sou uma pervertida como você? Você está subconscientemente aliviando sua frustração sexual por meio de assédio sexual. Helena retrucou com um bufo antes de virar a cabeça. Ao ouvir isso, Rohan abriu a boca para propor uma solução para aliviar as frustrações de seu mestre. Mestre, álcool é o melhor para assédio sexual. Se você cobiça aquela garota. Bum! O punho de Helena atingiu o lado de Rohan. Uma santa que personificava os princípios do amor e da paz recorreu à violência mais uma vez. Não há nada que essa pirralha não diga. Você quer ver essa irmã mais velha ficar realmente brava? Oh, quem é uma irmã mais velha? Você é uma jovem garota tão safada. Posso dar a esse delinquente algum treinamento mental? Acho que terei que mostrar a ele quem é que manda pelo menos uma vez para que ele entenda com quem está falando. Faça o que quiser, respondeu o Uyuki. O Uyuki não se opôs à opinião de Helena desta vez. Depois de um tempo, os gritos dolorosos de Rohan ecoaram no campo de batalha onde o dragão voava. Ah! Foi somente depois de uma semana de acontecimentos agitados que o Uyuki e seu grupo chegaram à parte noroeste do Império. Seu grupo havia encontrado vários dragões demoníacos ao longo do caminho. Eles buscaram desesperadamente o tratamento de Aris para neutralizar as consequências do fruto de Kellyfof. Aspas reticências. Primeiro, precisamos encontrar um remédio para a fruta de Kellyfof. Não tenho certeza de quantos despertadores serão criados até lá. Aris também está fazendo o melhor que pode. Ela já criou o Paradise Fruit e o Water of Life's Fruit, então deve haver alguns resultados mais cedo ou mais tarde. Como Neustein estava equipado com equipamentos de alta tecnologia, a produção em massa da cura não foi difícil de gerenciar, desde que eles descobrissem a receita. Ao entrar na tranquila vila, Helena olhou ao redor. Este é o bairro certo? Parece muito simples e decepcionante para ser o lugar onde o anjo caído aparece. Não posso garantir que este seja o lugar certo. No entanto, é certamente muito provável. Nos últimos 40 anos, Uyuki viajou por todo o continente Eif, então ele tinha uma sensação geral de que seu palpite estava correto. Além disso, este lugar possuía suas próprias características únicas e tinha um significado particular para ele. No passado, ele travou uma batalha feroz com o exército de mortos-vivos de Logan nas proximidades desta vila. Era a mesma paisagem naquela época, completamente desolada. Assim, foi relativamente fácil para Uyuki reconhecer o lugar que Evnia lhe mostrou durante o julgamento. Claro, era difícil encontrar a localização exata, mesmo que ele conhecesse a área geral. Sieg abriu a boca para falar enquanto Uyuki relembrava eventos passados.
Você realmente não quer comer este coração de dragão? Se você quase morreu em uma batalha virtual durante o julgamento, não seria desperdício consumi-lo você mesmo e ganhar um pouco de cor? Não estou pronto para escolher minha quarta classe. Preciso esperar um pouco mais e considerar minhas opções. Além disso, Ulk pensou que se tornar um Dragon Lord era uma escolha melhor do que se tornar um Dragon Slayer. Independentemente disso, seguindo sua natureza cuidadosa e calculista, ele também não estava bebendo o remédio Spirit of Immortality obtido do Dreadlord atual. Ele estava disposto a suportar um pouco mais porque seria possível consumir um Phoenix Heart. Se ele consumisse um Phoenix Heart, não havia risco de obter uma classe indesejada como um Lich ou Dragon Slayer. Acho que vou dar o Elixir da Fênix para Allen. Realisticamente, essa seria a melhor maneira de fazer Allen conquistar rapidamente a Torre de Arshine do Alto Sábio. De qualquer forma, Allen era uma feiticeira que não reclamava, mesmo estando presa entre as belas mulheres élficas. Ela provavelmente não ficaria muito desanimada, mesmo se perdesse suas funções reprodutivas. Eu deveria alimentar Irene com um coração de dragão. Embora nunca tenha realmente se destacado, Irene era uma recompensa escondida no último andar da Torre do Crepúsculo, então ela era uma candidata em que valia a pena investir. Enquanto Ulk fazia planos adicionais, o som de ferraduras batendo no chão soou em algum lugar distante. Tadak, Tadak. Santa Maria e a paladina Hildegard apareceram diante do grupo. Os membros do grupo de Ulk se enfrentaram sem saber o que fazer. O que devemos fazer? É um encontro tão repentino. Primeiro cuide da sua expressão facial, Helena. Vou tentar usar meu status de Valkyria para me livrar deles, Brynhild disse. Diga a eles que bebi veneno e que uma energia estranha está saindo do meu corpo, Brynhild, sugeriu Sieg. Idiota! Nem Rohan se deixaria enganar por tais mentiras. Enquanto os membros do grupo de Ulk conversavam com urgência, a paladina Hildegard desceu do seu cavalo branco e escoltou St. Mary até lá. Eles estavam a 100 metros de distância. Esse acontecimento significava que eles já tinham avistado a festa de Ulk. Vocês não se parecem com os aldeões daqui. Com licença, mas quais são seus status? Perguntou Hildegard. Ah, isso é. Helena riu estupidamente da pergunta de Hildegard e confundiu suas últimas palavras. Então Brynhild, que estava ao lado dela, deu um passo à frente e disse. Eu sou Valkyrie Brynhild. Estamos investigando as forças injustas que entraram nesta dimensão com o Deus da Luz. Reticências. Ah, você é a Valquíria dos rumores. Peço desculpas por não ter te reconhecido antes. Hildegard curvou-se educadamente em direção a Brynhild. Então Mary, que estava atrás dela, abriu a boca para falar. Você não precisa inventar uma história. Eu já olhei para o futuro e vim aqui para vê-lo se desenrolar. Reticências. Um silêncio constrangedor pairou entre os dois grupos por um tempo. Quando ninguém abriu a boca, Maria mais uma vez enfatizou seu propósito. Há um problema, no entanto. É o fato de que o anjo caído, Cruella, não aparecerá aqui. Eu assumi o risco e vim até aqui para transmitir isso a todos vocês. Reticências. 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 Os comentários inesperados de Maria fizeram com que o grupo de Ulk ficasse em silêncio, chocado e surpreso. Depois de um tempo, Ulk caminhou em direção a Maria. Então, onde Cruella aparecerá? É a capital do Império? A primeira aparição é nas regiões do norte. Então, o exército liderado por Alice, a Rainha dos Espinhos, será isolado do Império. Por causa da aparição repentina de Cruella e seu exército, a linha de suprimento traseira está completamente cortada. Por que eu deveria acreditar em você? Todas as cenas que me foram mostradas apontam para Cruella vindo para esta região. O futuro está mudando constantemente. Foi só ontem à noite que tive esse sonho visionário. Quando você viu sua visão? A visão de Mary era mais atual que a de Ulk. A visão fornecida por Evnia tinha mais de uma semana. Além disso, Evnia nunca mencionou diretamente onde Cruella apareceria. Sua decisão de vir para esta parte do Império foi baseada unicamente em seu raciocínio das circunstâncias e suas experiências passadas. Não foi exagero dizer que a possibilidade de erro existia desde o começo. Que outra cena você viu? Naquele sonho visionário. Muitas pessoas morrem. Alguns dos que pereceram incluíam membros do seu partido. O olhar de Maria mudou de Ulk para Helena. Helena tremeu com o rosto pálido quando recebeu o olhar de Maria. Cruella persistentemente perseguiu você.
Claro, o grupo ao seu lado lutou junto com você, mas algumas variáveis ocorreram no meio que levaram à sua morte. Uma das variáveis era Rosencrantz. Ele sabia que Helena tinha o Santo Graal e estava mirando nela quando o foco de todos estava em Cruella. Durante a batalha, quando seus planos eram constantemente bloqueados por Wilk, ele pegou um monte de Kelly Foff's Fruit de uma vez. Eventualmente, ele se transformou em um Awakener e causou grande confusão no campo de batalha desfavorável. Como resultado, Helena foi abatida por Cruella e morreu imediatamente. Então Alistar aparece e intercepta o Santo Graal do corpo de Helena também, o Wilk murmurou. O que eu vi foi aquela cena. Mas não fique cego ou tenha visão de túnel com o que eu disse. Desde o momento em que nos conhecemos, o futuro mudou novamente. No entanto, não foram apenas os membros do grupo neste palco que mudaram o futuro. Uma força transcendente interveio neste mundo de algum ponto no tempo para induzir o futuro a fluir em uma certa direção, e Mary, que possuía o poder da previsão, estava observando a influência das forças neste mundo por um longo tempo. Depois de ouvir as palavras de Maria, todos ficaram tristes. Eles seriam capazes de lutar contra Cruella de alguma forma, mas não tinham certeza se conseguiriam lutar contra uma entidade transcendental e vencer. Enquanto um silêncio pesado fluía, Wilk abriu a boca para falar com Mary. Então, e você? Se você tem o poder de prever e pode sonhar com o futuro, você deveria ter sido capaz de ver seu próprio futuro. Aspas reticências. Eu também morri. Para uma força irresistível e aparentemente onipotente. A expressão de Maria, que até então era calma, ficou sombria por um instante. O Wilk, tendo uma sensação incomum, perguntou-lhe novamente. Quem é essa força irresistível? Aspas reticências aspas. Se ela estava preocupada ou preocupada com algo, Mary não respondeu imediatamente. No entanto, depois de um tempo, ela olhou para o Wilk. Ela parecia ter tomado uma firme decisão em seu coração. Depois de algum tempo, Maria respondeu em tom frio. Aspas reticências. Você. Capítulo 201 Os Descendentes de Iscariotes 3. Eu vou te matar. À medida que eventos inesperados começaram a se desenrolar durante a batalha, você se depara com alguns problemas com risco de vida, então você libera os selos restantes de Versérios, permitindo que o poder demoníaco corra solto. Como resultado, o poder explosivo de Versérios domina o campo de batalha e toma conta completamente de sua consciência. Versérios tinha o poder de destruir o mundo. Foi por isso que Mary, como uma santa, tentou desesperadamente, em sua visão, parar o Wilk antes de encontrar sua própria morte. Claro, agora que eles se conheceram daquele jeito, havia uma possibilidade de que o futuro mudasse, mas o futuro que ela viu em seus sonhos era tão impactante e terrível que sua hostilidade por Wilk não desapareceu. Então, o que aconteceu comigo? Eu me juntei a Cruella. Como eu disse antes, não vi todas as cenas em meus sonhos visionários. No entanto, com base no contexto dos meus sonhos, eu diria que os eventos se desenrolaram da maneira que Aleister queria. O objetivo final de Aleister era introduzir os demônios no mundo e criar caos e destruição total. No fim das contas, ele queria desafiar o Criador. Sua visão do futuro era exatamente o oposto do que o Wilk e Ederia Rodinos buscavam. Se os desejos de Aleister se tornassem realidade, não havia sentido para o Wilk trabalhar tanto. Sem palavras, o Wilk olhou para Maria. Hildegard, que estava em silêncio até agora, começou a falar. Santa, por que você não me contou a história de sua previsão e sonhos? Se fosse esse o caso, eu teria tentado tomar contramedidas com os paladinos restantes no Império. Sinto muito por esconder informações de você. Eu tive que fazer isso secretamente até conhecê-lo para não mudar o futuro de nenhuma forma imprevisível. Como ela não sabia como o futuro mudaria novamente, era melhor reduzir as variáveis o máximo possível. Embora Maria fosse a santa da profecia, ela não era capaz de ter previsões e visões todas as noites. Após o esclarecimento de Maria, Brynhild falou. Os apóstolos da deusa do destino deram algum oráculo. Eu não acho que você seria o único a receber sonhos de previsão se esse vai ser um evento de tão grande escala. Faz muito tempo que os apóstolos não passam nenhum oráculo adiante. A última mensagem era para se preparar para a luta fatídica que está por vir no futuro próximo. Ainda assim, tentei conferir com outros para ver se alguém mais recebeu sonhos visionários semelhantes, mas ninguém mencionou nada. Durante esse período, quando ela estava conversando com outros para confirmar suas visões, ela involuntariamente chamou a atenção dos demônios. Para escapar de uma crise, Maria pediu ajuda ao cavaleiro do castelo Hildegard, que ela conheceu por acaso, e viajou com ela desde então. Enquanto Maria falava sobre o que havia acontecido, uma confusão repentina surgiu no meio da aldeia.
Salve-me! Um monstro apareceu. Um dos mercenários sofrendo de abstinência comeu uma fruta de Kellyfoff e se transformou em um despertador. Helena e Sieg tinham expressões desconfortáveis. O que devemos fazer? É difícil fazer qualquer coisa porque estamos disfarçados. Há uma grande possibilidade de estarmos sendo observados pelo pessoal do Papa. Que tal observar a situação primeiro? Embora todos estivessem relutantes em ver espectadores inocentes sendo feridos, na situação atual, isso era inevitável. Enquanto o grupo de Wilk se posicionava para observar o que aconteceria, Hildegard pegou sua espada sagrada. Se for esse o caso, eu lidarei com isso. Minha missão oficial é resolver os problemas dentro do Império Rolhaferia durante sua guerra com o Reino Enoa. Hildegard era uma paladina, então ela deveria ser capaz de lidar facilmente com um despertador, especialmente um que se converteu recentemente. Quando ela tirou o capuz e saiu correndo, as pessoas que estavam fugindo do despertador exclamaram em voz alta. Ei, essa é Hildegard. Ela veio para nos salvar. Nós viveremos. No Império Sagrado de Aferia, todos sabiam sobre os 7 paladinos. Com toda a atenção do povo voltada para ela, Hildegard executou uma brilhante esgrima. Fatiar. Após um som limpo e cortante, o braço direito do despertador caiu no chão. Baque. Foi um ferimento fatal que teria deixado qualquer pessoa normal em um estado de incapacidade. No entanto, o oponente era um Oakner, então Hildegard imediatamente subiu em seu braço esquerdo e tentou decapitá-lo enquanto ele gritava de dor. Quando sua lâmina estava prestes a atingir o pescoço do despertador. Quac 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 quac. Uma nuvem escura surgiu no céu antes claro e escuro. Um raio roxo desceu da nuvem e atingiu Hildegard. Kelk. Como resultado, Hildegard não foi capaz de executar o golpe final e teve que se afastar do despertador. Felizmente, ela havia lançado magia guardiã em si mesma com antecedência, então não sofreu muitos danos. No entanto, o maior problema foi que alguém interveio na batalha lançando um raio sobre ela. Enquanto Hildegard cerrava os dentes e erguia a cabeça, ela ouviu a voz de um homem perverso vindo da direção das nuvens escuras. Kekek, você achou que poderia fugir de mim? Lindas garotinhas. A voz era de Amon, o 7º rei demônio. Ao contrário dos demônios que o grupo de Wilk havia encontrado até então, Amon era de longe o mais poderoso. Os reis demônios classificados do 9º ao 1º lugar puderam participar das reuniões dos lordes demoníacos e possuíam o poder de enfrentar os deuses sozinhos. Quando Helena e Brynhild viram Amon, elas imediatamente ficaram desconfortáveis. A situação está ficando complicada. Não há razão para Amon aparecer aqui, mencionou Helena. Enquanto esse for o caso, não podemos simplesmente fingir que não sabemos de nada. Não importa se ela é uma cavaleira do castelo, Hildegard ficará sobrecarregada diante de um rei demônio de alto escalão, acrescentou Brynhild. A boa notícia é que Helena havia lançado magia furtiva de alto nível com antecedência, então Amon não foi capaz de reconhecer a existência do grupo de Wilk. Ao ver Amon confrontando Hildegard, Wilk começou a pensar seriamente. Se eu quiser derrotar Amon, terei que sair. No entanto, se ele lutasse contra Amon, era altamente provável que sua localização fosse exposta a Rosencreuz. Isso porque, embora ele estivesse em uma área remota, os informantes do Rolhaferia Empire estavam em todos os lugares dentro das terras do Império. Seria melhor invocar Altair. A tribo do dragão sempre foi inimiga natural da tribo do demônio por causa da tendência da tribo do dragão de valorizar a ordem e a criação. Além disso, a posição de Altair entre os dragões era bem alta, então ele seria capaz de ajudar o Wilk de várias maneiras nessa batalha. Assim que o Wilk tocou no item de folha de prata, Altair apareceu ao lado dele. Você me invocou muito mais rápido do que eu pensava. O que diabos está acontecendo? Eu tenho que subjugar aquele cara, mas preciso da sua ajuda. Aspas reticências. Amon. Ele é definitivamente um oponente difícil de lidar. Você só precisa cuidar de assuntos fora da minha batalha contra ele. Preciso que você garanta que minha identidade não seja revelada. Como era uma vila tranquila, o pessoal e os informantes do Papa poderiam facilmente saber o que estava acontecendo se o Wilk não tomasse precauções. Enquanto o grupo de Wilk enfrentava Amon, Altair só precisava vigiar todos para impedir que alguém fugisse. Se ele fizesse isso, ele poderia mais tarde apagar as memórias relacionadas ao grupo de Wilk usando a lira perdida. Depois que Wilk explicou, Altair assentiu. Não é tão difícil. Vou apenas criar uma barreira nos arredores desta vila para que nada possa sair ou entrar. Os poderes mágicos de um dragão antigo foram suficientes para criar barreiras em grande escala.
Após o briefing geral, Ulk pediu para Helena cancelar sua magia furtiva nos membros do grupo e se preparar para uma batalha completa. Mas o que devo fazer, mestre? Perguntou Rohan. Você protegerá Helena e Mary, respondeu Ulk. O que? Você quer que eu cuide de algumas meninas? Se você não fizer o que eu mando, farei com que Helena lance um feitiço como ela fez com Alejandro. Uau, uau! Rohan não quer ficar sem bolas. Rohan gritou enquanto tremia. Ele se lembrou da expressão final de Alejandro, que estava cheia de perda. Enquanto isso, Amon, que estava lutando contra Hildegard, pareceu surpreso ao ver o Ulk. Aspas reticências. Por que esses caras estão aqui? Amon obviamente reconheceu aquele que derrotou e assumiu o controle dos 6 reinos demoníacos no oeste. A razão pela qual ele não se importou com Ulk até agora foi que ele pensou que proteger Mary, que tinha o poder da profecia, era mais importante. Com ela em mãos, Amon poderia desfrutar de uma vantagem esmagadora sobre os outros reis demônios espalhados pelo continente Eif. No entanto, para que tal partido aparecesse convenientemente no momento em que ele garantiria uma parte crítica de seu plano. Ulk definitivamente não era um oponente fácil, mas Amon não poderia entregar Maria facilmente para Ulk. Amon, sentindo a necessidade de colocar todo o seu poder nessa batalha iminente, imediatamente convocou seus asseclas e exército para o chão. Saahaha! Bolas de fogo púrpura caíam das brechas do abismo, transformando-se em monstros demoníacos. Ulk deixou esses monstros invocados para os outros membros do grupo e pulou direto em Amon. Eu não sabia que iria te encontrar aqui. No passado, Amon não acordava tão rápido. Isso significava que o futuro havia mudado completamente a partir de sua própria reencarnação. No começo, era possível prever o futuro até certo ponto, mas a partir de certo ponto, suas memórias do passado se tornaram inúteis para prever o que aconteceria no futuro. No entanto, também sou muito diferente daquela época. Embora suas estatísticas possam ser menores do que antes de sua reencarnação, ele obteve outras habilidades para compensar quaisquer diferenças. Ulk sentiu que tinha uma boa chance de lutar contra Amon. Enquanto ele diminuía a distância com Amon, Ulk usou Lemegeton para invocar 6 reis demônios. Eok! Desta vez é Amon. Não fique tão surpreso, Dantalion. Você não está lidando com ele sozinho. Estaroth, o mais alto posto entre os reis demônios invocados por Ulk, deu a Dantalion um aviso severo. Então, os outros reis demônios assentiram, concordando com a avaliação de Estaroth sobre a situação. Amon não foi despertado por muito tempo, então ele provavelmente está com muito pouco poder. Não acho que será muito difícil lutar contra ele com nossas forças combinadas. Também tem Azura ao nosso lado. Aspas reticências. Certo, vamos fazer isso. É injusto que somente nós estejamos selados em Lemegeton. Vamos fazer Amon se juntar a nós. Os 6 reis demônios ficaram furiosos e cercaram Amon. Amon, observando a cena, abriu um sorriso sarcástico e zombou em voz alta antes de gritar. Ei, vocês, caras de baixa patente, não tenham medo. Pelos meus padrões, vocês deveriam ter vergonha de se chamarem de reis demônios. Se o sistema demoníaco fosse um pouco mais organizado, esses 6 reis demônios seriam apenas servos dos reis demônios de nível superior. Estalo. Estalo. Amon acendeu seu tridente. Energia demoníaca envolveu seu corpo como uma esfera. Ao mesmo tempo, a Void apareceu acima de seu tridente e começou a sugar tudo ao seu redor, exceto a si mesmo. Os 6 reis demônios e Ulk cerraram os dentes e suportaram o formidável poder de sucção. Kelk. Usando essa técnica desde o começo. Deus Morte. Como o nome sugere, foi a habilidade suprema de Amon que foi usada para destruir os deuses. É claro que os deuses que eram capazes de se mover livremente no espaço através do teletransporte provavelmente não teriam problemas em evitar essa habilidade. Se deixarmos esse ataque de lado, isso causará uma dor de cabeça maior em breve. Ele entendeu o padrão de ataque de Amon e a extensão do ataque a partir de sua experiência de vida passada. Depois de usar Morte de Deus, Amon provavelmente usaria Grande Aniquilação de Demônios. A Grande Aniquilação Demoníaca era uma técnica de área ampla que criava dezenas de pequenos buracos negros em todas as direções e então usava esses buracos negros como uma passagem dimensional para realizar ataques mágicos anômalos. Era muito difícil para aqueles que tinham seus movimentos físicos restringidos pelo Deus Morte evitar os ataques mágicos do Grande Demônio Aniquilação. Sentindo a necessidade de tomar medidas defensivas, Ulk trouxe o Cálice Profano de Lilith. O que é isso? É um artefato que Lilith criou para trazer ordem ao sistema. Usando isso, posso neutralizar suas habilidades de Rei Demônio.
É claro que o verdadeiro cálice que Helena possuía teria um efeito maior. No entanto, era difícil descobrir sua existência naquele momento. Por enquanto, o cálice profano de Lilith parecia suficiente. Certamente será possível com base nos meus níveis de habilidade atuais. Após retornar a este mundo, ele cruzou seus limites superiores diversas vezes e retirou 4 selos de Versérios. Assim, ele não teria problemas em usar os brinquedos de Lilith livremente pelo tempo que quisesse. No entanto, antes de mais nada, ele precisava suprimir Amon primeiro com a demolição negra. Assim que Uyuk apertou o botão vermelho no gatilho do observador que ele puxou com antecedência. Xixixixixixixixi. Uma enorme barreira esférica com um raio de 500 metros foi criada instantaneamente com uma corrente negra fluindo dentro dela. Capítulo 202 Os Descendentes de Iscariotes, 4. Kelk. Você realmente tem um talento para esquemas e ataques dissimulados. Amon gritou enquanto olhava para Uyuk e assumia uma posição defensiva. Como o 7º demônio classificado, ele poderia continuar lutando dentro das restrições apresentadas pelo campo de demolição negra, mas sentiu que atingiria seus limites de habilidade muito rápido e acabaria perdendo se continuasse. Quando Amon levantou seu tridente para quebrar a restrição da demolição negra, Uyuk rapidamente usou o cálice profano de Lilith. SUAA. O cálice profano de Lilith sugou o poder mágico demoníaco de Uyuk e criou uma esfera escura em volta em um vórtice espiral. Uma vez criada, a esfera negra voou em direção a Amon com uma velocidade estonteante. Quadidididididid. Amon levantou urgentemente sua guarda defensiva de campo de força. A esfera colidiu com sua guarda e causou uma enorme rachadura em seu campo de força. Kelk. Gemeu Amon antes de tentar se teletransportar. Embora não tivesse certeza, ele havia julgado que a esfera escura à sua frente era inerentemente perigosa para ele. Entretanto, os 6 reis demônios não o deixaram em paz. Para onde você está tentando correr? Você não estava falando bobagens alguns momentos antes. Faremos você pagar o preço por nos desprezar. O Absorber Trigger e o Unholy Chalice de Lilith enfraqueceram o poder da habilidade suprema de Amon, o Deus Morte. Quando os 6 reis demônios atacaram com suas habilidades especializadas de todos os lados. Quack. Com uma forte explosão, a barreira de Amon desmoronou, e ele logo foi envolvido pelas chamas. A esfera negra se expandiu ao mesmo tempo em que suas defesas se despedaçaram e engoliram Amon de uma vez. Amon era como um rato preso numa armadilha. O que diabos vocês fizeram? Gritou Amon. Você tem que usar sua cabeça para caçar um demônio, Uyuk respondeu calmamente enquanto guardava os 2 artefatos em suas mãos e invocava Versérios. Enquanto ele voava no ar e tentava esfaquear o coração de Amon com Versérios. Quadididididididid. A esfera negra que continha Amon se quebrou, permitindo que ele se movesse livremente novamente. Embora a habilidade de Uyuk tenha se desenvolvido aos trancos e barrancos, ainda não era o suficiente para que ele conseguisse conter completamente o 7º rei demônio por um longo período de tempo. Você ousou tentar me dominar. Eu vou te mostrar a verdadeira diferença de poder entre nós. Depois disso, as armas únicas de ambos os lados se chocaram intensamente. Como resultado desse choque, o espaço e o tempo do ambiente começaram a se deformar e oscilar em distorção. Uau! No ponto de impacto, um vento forte soprou para fora, criando uma dissonância aguda com um buraco negro no centro. Após esse confronto inicial, os 6 reis demônios começaram a participar da batalha novamente. Amon não desiste facilmente, não é? Mas parece que ele não vai durar muito, certo? A corrente negra nesta barreira continuará a roubar sua energia demoníaca. Os 6 reis demônios não foram afetados pela demolição negra porque o Uyuk aplicou uma barreira protetora neles com o Absorber Trigger antecipadamente. Além disso, parecia que Amon foi muito influenciado pelo cálice profano de Lilith, já que seu uso de habilidades parecia limitado. Amon, sentindo que estava em desvantagem, cerrou os dentes e convocou seus companheiros mais próximos. Belgos. Amelin. Quebrem essa barreira com os outros de fora. Derrubem a barreira não importa o que aconteça. Sim, Amon. Nós iremos agir conforme as instruções. Os 2 demônios de alto escalão, que estavam lutando com os outros membros do grupo de Uyuk no chão, voaram para o ar. Depois, eles entoaram um feitiço juntos e abriram um grande círculo mágico. Quang. Um dragão demoníaco escuro como breu ergueu a cabeça do círculo mágico e disparou um sopro sombrio em direção à barreira esférica de demolição negra. Ao mesmo tempo, a terra tremeu.
Após o ataque, uma onda de choque reverberou para fora do ponto de contato, criando uma tempestade negra que destruiu os edifícios e árvores no chão. Magia negra era um poder realmente poderoso. No entanto, a barreira esférica de Black Demolition resistiu sem um arranhão. Isso porque a magia demoníaca de Amon já havia sido absorvida a um nível considerável, o que alimentava a barreira Black Demolition. A durabilidade da barreira já havia atingido um nível de força épico. Não nos ignore. Seu oponente somos nós. Certo. É difícil para nós salvarmos a cara se vocês causarem tanto alvoroço. Quando os dois demônios invocados tentaram atacar a barreira novamente, Brynhild e Helena, que haviam alcançado os demônios voadores, interromperam o próximo ataque com magia divina. Hildegard e Rohan também contribuíram com seus próprios feitiços e ataques. Enquanto isso, Sieg estava lidando sozinho com os outros demônios invocados por Amon. Oh meu Deus! Isso é realmente uma bagunça, suspirou Altair enquanto observava de longe o que estava acontecendo no campo de batalha. Ele havia criado uma barreira de campo disruptiva ao redor de toda a vila e de todos ao redor dele. Ninguém seria capaz de entrar ou sair dessa barreira, nem ninguém de fora seria capaz de ver o que estava acontecendo lá dentro. Ele estava esperando a batalha terminar. A qualquer momento, ele poderia ter intervindo na batalha, mas decidiu se ater ao papel que o Wilk lhe pediu. A propósito, aquele cara é muito forte, murmurou Altair baixinho. O Wilk estava encurralando Amon, o sétimo rei demônio, sem muita dificuldade. Altair não pôde deixar de admirar a habilidade de Wilk, pois provavelmente seriam necessários todos os 9 líderes das tribos dos dragões para enfrentar Amon, quanto mais derrotá-lo. Mas não importa quão grande seja sua habilidade, será difícil para ele continuar controlando o poder de um demônio com um corpo humano. Altair pensou que se o Wilk tivesse que usar seus poderes repetidamente dessa maneira, algum dia ele perderia o controle do poder demoníaco e permitiria que a energia o dominasse e o consumisse. Altair já podia prever que sua verdadeira assistência viria quando o Wilk entrasse nesse estado inevitável no futuro. Não era apenas algo que precisava ser feito para pagar sua dívida, mas para a continuidade deste mundo. Enquanto seus cabelos prateados e sedosos balançavam ao vento, Altair olhou para o distante Wilk com olhos fundos. Ele estava atualmente lutando com os 6 reis demônios para derrotar Amon. Astaroth, Amon perdeu um pouco do seu poder, então abra uma brecha. Os outros reis demônios vão te cobrir por trás. Ok. Seguindo as instruções de Wilk, Astaroth correu para Amon enquanto empunhava sua espada de 2 mãos, Regius. Ao mesmo tempo, ele convocou um grupo de vampiros sugadores de sangue de Regius. Ao ver isso, Amon riu como se o ataque fosse algo mesquinho. Você acha que pode me derrotar com metade do poder de Nosferatu? Já faz muito tempo que ele foi morto pelo Deus da Luz. Mesmo que Nosferatu voltasse vivo, não haveria muito que Amon temesse. As habilidades de absorção de sangue do Nosferatu eram poderosas, mas ele também consumia muito sangue do Conjurador. Resumindo, era possível matar vampiros em uma batalha prolongada se evitássemos o confronto fatal e apenas prolongássemos o tempo da batalha. Claro, ele nem estava lidando com Nosferatu no momento. Quando Amon balançou seu tridente, os vampiros invocados foram cortados em 2 e perderam a forma. Naquele momento, o buraco negro no ar desapareceu, e uma série de mensagens do sistema apareceram diante dos olhos de Amon. Morte Divina, uma habilidade exclusiva dos demônios, foi bloqueada por 10 minutos pela arma única de Astaroth, Regius. Observe que Astaroth pode usar a Morte Divina durante o período em que ela é absorvida por sua arma única. O que é isso? Um mero rei demônio de 29º lugar havia imposto uma restrição a Amon. Era algo que desafiava o senso comum. É por causa dessa barreira de demolição negra. A princípio, Amon tentou destruí-lo com o Deus Morte, mas em vez de ser destruído, sua magia foi absorvida pelas correntes negras que formavam a barreira. O desenvolvimento dos eventos foi tão estranho e desafiou todo o senso comum que Amon, que existia há muito tempo, não conseguia entender o que estava acontecendo. Ao ser atacado por Astaroth, ele imediatamente pensou em Aleister. Ele é o único que pode fazer isso. Ele era um alquimista que sempre se escondia sob a segurança da saia de Lilith e trazia uma destruição perigosa ao mundo. Seria difícil continuar chamando-o de humano. Ele também liderava a Witch Religion. Quando Amon começou a se arrepender tardiamente de sua decisão de não ter tomado nenhuma atitude contra Aleister antes. Você finalmente foi pego, a voz fria de Wilk veio de trás dele. Conforme planejado, ele entrou no espaço pessoal de Amon pela brecha criada pelos reis demônios. Amon tentou escapar às pressas com todos os tipos de feitiços mágicos, mas era tarde demais.
Cocô. Vercérius sugou vorazmente a energia demoníaca que atravessava o ombro de Amon. Ao mesmo tempo, Amon foi consumido por uma dor terrível. Ele sentiu sua visão perder o foco. Roik. Mesmo que ele estivesse vigilante, Amon havia perdido completamente para o Wilk. Isso significava que a outra pessoa tinha poder esmagador. O Wilk estava escondendo seu poder até agora só para tirar vantagem deste momento. Foi um sucesso. Usando o Noturno do Crescente Oculto, um artefato de classe S, o Wilk foi capaz de salvar até 5 feitiços mágicos que foram usados contra ele no passado. Então, ele preencheu os espaços com magias úteis antes de vir para cá. Uma delas era a engano do Deus da Terra, a magia furtiva de Helena. Em outras palavras, a razão pela qual Amon não percebeu o movimento de Wilk foi porque ele estava usando magia divina, algo que um demônio não consideraria outro demônio usando. Ao contrário de outras magias divinas, a engano do Deus da Terra não causou muito dano aos demônios, então o Wilk também pôde usar o feitiço. Também era superior ao manto da Rainha Banshee em capacidade de furtividade. Facilmente. Eu não vou cair tão facilmente. Mesmo tendo sido perfurado por Vercérius e tendo sua energia demoníaca sugada para fora dele, Amon se moveu desesperadamente para resistir. O Wilk, que viu Amon tentando fazer sua última resistência, virou-se para os 6 reis demônios que aguardavam suas ordens. Vocês também ajudam. Esse cara só pode ser selado com mais poder. Sim, Azura. Então começarei o processo de tortura. Cada um dos 6 reis demônios carregava ferramentas especializadas para interrogar prisioneiros no mundo demoníaco. Uma faringe que havia sido envolvida em runas de estigmas. Um chicote de espinhos com chamas roxas. Tesouras de crocodilo usadas para transformar oponentes em eunucos assexuados. Uma roda de tortura para amarrar prisioneiros. Garras de gato que separavam os ossos da carne do prisioneiro. Um dispositivo que apertava a cabeça e causava dores de cabeça terríveis só de girar a manivela. Considerando seus efeitos, as ferramentas eram bastante desumanas. Logo a tortura começou, e Amon gritou de dor. Ah! Embora ele fosse o 7º rei demônio, não havia como ele evitar a punição infligida ao seu ser físico. Após severa tortura, Amon finalmente perdeu a consciência, e uma série de mensagens do sistema apareceram diante dos olhos de Wilk. O rei demônio Amon foi selado em Remegeton. Todas as forças de Amon são devolvidas à força ao reino demoníaco. A batalha, que ameaçava se expandir em grande escala, terminou com segurança. O Wilk levantou a barreira do Black Demolition após soltar um suspiro de alívio. Felizmente, tudo ocorreu conforme o planejado. O que você vai fazer agora? Sabendo que Amon está selado, os outros reis demônios não ficarão parados. Dantalion disse com uma expressão de preocupação. Atualmente, muitos reis demônios na parte ocidental do continente Eif estavam formando uma frente unida com Alice, a Rainha Espinhosa, no norte do reino Enoa. Claro, os reis demônios de classificação mais baixa eram relativamente fracos, mas seria uma história diferente se eles estivessem unidos e combinassem seu poder de ataque. Se eles notassem os movimentos de Wilk e tomassem precauções, seu plano para evitar o primeiro grande desastre ou primeira catástrofe poderia dar errado. Além disso, havia até mesmo o Santo Papa, que agora poderia ser chamado de inimigo interno, a quem enfrentar, então era necessário tomar precauções adequadas e camuflagem. Acho que o crédito por derrotar Amon deve ser dado àquele paladino, disse Wilk enquanto olhava para Hildegard, que estava escoltando Mary do chão. Uma pessoa com uma reputação como a de Hildegard não levantaria suspeitas públicas mesmo se ela alegasse ter derrotado o 7º rei demônio. Pelo menos ele poderia evitar a vigilância intensiva do Santo Papa, colocando o sucesso da batalha em outra pessoa. Os outros reis demônios também podem estar confusos, mas eles não perceberiam facilmente que o grupo de Wilk havia intervindo neste caso. Além disso, ninguém imaginaria que um paladino do Império Sagrado de Aferia mentiria em público. Quando o plano preliminar foi decidido, Wilk convocou novamente os reis demônios e foi até Santa Maria. A ajuda dela foi absolutamente necessária para evitar qualquer tragédia futura. Capítulo 203 Os Descendentes de Iscariotes, 5. Deveria estar aqui, disse Wilk para si mesmo enquanto olhava para a magnífica arquitetura em estilo gótico à distância. Atualmente, ele estava no território do Papa. Ele estava na Igreja do Deus da Luz, a religião oficial do Império. Você realmente vai fazer isso? Fracassar significa que nos tornaremos um alvo para o clero imperial, Hildegard perguntou ao Wilk com uma expressão ansiosa. Para evitar uma tragédia num futuro próximo, era melhor se livrar de Rosencrantz, mas ela sentia que eles estavam agindo de forma imprudente.
Não tem jeito. Atualmente, não vejo outro método. Não podemos mais esperar, respondeu Helena. Graças à ajuda de Altair, a última escaramuça foi escondida do mundo com segurança. No entanto, demorou um pouco para limpar a bagunça que eles fizeram, e levou alguns dias para chegar a esse território sem ser notado. Considerando que o anjo caído Cruella viria mais cedo ou mais tarde, mesmo que houvesse algum risco, eles teriam que vir para esta área e resolver o assunto de uma forma ou de outra. Maria concordou com a explicação de Helena e acrescentou: para nós, esta é a melhor opção. Se Rosencrantz não for removido antes, inúmeras pessoas inocentes serão mortas. Ela teve vários sonhos visionários sobre o que aconteceria se eles deixassem os eventos progredirem sem tomar nenhuma atitude, então ela sabia que tipo de pessoa Rosencrantz era e a destruição total que ele traria ao mundo. Quando os outros membros do grupo mostraram reações semelhantes, Hildegard abaixou a cabeça como se estivesse resignada ao seu destino. Reticências. Se não puder ser evitado. Então eu começo, ela respondeu com um suspiro. O papel principal desse plano de infiltração seria desempenhado por ela e Rohan, que estaria disfarçado de Maria. Quando os dois partiram para os aposentos do Papa, Helena usou magia de camuflagem, tornando os membros do grupo invisíveis. Mas senhor, você tem certeza de que Rohan realmente não vai dizer nada? Aquele cara, mesmo que a gente o repreenda algumas vezes, o jeito dele de falar não muda. Não se preocupe. Eu falei com ele pessoalmente, respondeu Wilk enquanto levantava uma ferramenta de tortura que tinha em sua mão. Era um par de tesouras de crocodilo usadas para transformar prisioneiros de guerra em criaturas assexuadas e sem bolas. Reticências. Tenho certeza de que ele ficará assustado além da imaginação. Ele definitivamente valoriza muito suas coisas preciosas. Sieg suou ao imaginar pedaços maleáveis de carne sendo cortados em vários pedaços com a tesoura de crocodilo. Quando viu a tesoura e a expressão de Sieg mudando rapidamente, Brynhild riu e brincou. Por que você está tão nervoso? Você fez algo errado? Ah, não. É simplesmente terrível imaginar, Sieg respondeu com a voz trêmula. Sieg voltou seu olhar para Helena. Isso aconteceu porque Helena teve a experiência de transformar Alejandro, um membro da Sociedade da Rosa de Ouro, em um ser sem bolas e sem sexo. Helena fez uma expressão desagradável enquanto Sieg a encarava. Não olhe para mim desse jeito. Eu só estava me vingando. Reticências. Sim, ok. Sieg não queria desencadear a personalidade impetuosa de Helena, então ele respondeu da forma mais submissa possível. Ele sabia que ela era uma pessoa perigosa. Como a atmosfera se tornou estranha, Maria, que estava dormindo, abriu a boca para falar. Podemos falar sobre isso depois. Temos que nos concentrar em lidar com Rosencrantz agora. Mary está certa. Temos trabalho a fazer aqui, disse Wilk com um aceno enquanto puxava Lemegeton. Agora era hora de se preparar para uma longa jogada situacional. A sala de conferências dentro do gabinete do Santo Papa era decorada com vitrais e afrescos ornamentados. Rosencrantz recebeu Hildegard e Rohan com os clérigos de Castileon. Você trabalhou duro para chegar aqui. Santa Maria de Mileto. Reticências. Rohan estava atualmente disfarçado de Maria com um disfarce cômico. Como Wilk ordenou, ele não abriu a boca. Hildegard logo assumiu o controle da conversa. Mary está sofrendo de afasia no momento. Durante a batalha com Amon, ela recebeu um choque mental e tanto. Reticências. Acho que é por isso que ela tem a pele escura. Por favor, sente-se, Rosencrantz educadamente sugeriu enquanto guiava Rohan em direção ao assento sênior. Rohan estava prestes a dizer algo por hábito, mas ele rapidamente se conteve e sentou. Ele imaginou a tesoura afiada de jacaré e pensou melhor sobre suas ações. Não temos muito tempo a perder, então posso ir direto ao ponto principal. Em vez de Maria, vou lhe dizer o que é necessário, Hildegard rapidamente declarou. Como você quiser. Se você estiver desconfortável com essa galeria de clérigos, eu posso mandá-los todos embora, Rosencrantz disse enquanto olhava para o clero atrás dele e perguntava a Hildegard. Enquanto Hildegard assentia silenciosamente, o clero e os padres se retiraram para fora. Assim está melhor, respondeu Hildegard. Este é um lugar sagrado onde demônios não podem acessar, então, por favor, sinta-se livre e à vontade. Então, posso ouvir o que o incomoda. Rosencrantz já estava ciente e interessado na capacidade de previsão de Maria muito antes deste incidente. Se ela pudesse ajudá-lo, ele não apenas poderia assumir o controle do império, mas também se tornar mais poderoso que um papa.
Desde a infância, como descendente de Judite Iscariotes, 12ª discípula de Salomão, Rosencreuz viveu com um sentimento de inferioridade por toda a vida, então sua ambição era maior do que a de qualquer outra pessoa. O fato é que, além de Amon, há vários outros reis demônios que estão perseguindo Mary. Como você deve saber, Maria tem a habilidade de prever o futuro. Os reis demônios estão cobiçando suas habilidades, explicou Hildegard. Em outras palavras, você está dizendo que eles estão vindo aqui para atacar e sequestrar Mary? Ele perguntou. Sim, alguns dias atrás, Mary viu os territórios do Papa se transformarem em um mar de fogo pelos demônios através de sua previsão. Ela viu os corpos sem vida do Papa Inácio e de você. Todas as palavras de Hildegard eram falsas. Sua história conjurada era puramente para deixar Rosencreuz perplexo e causar caos interno no gabinete do Santo Papa. Como pretendia, Rosencreuz reagiu com bastante surpresa. Reticências. De jeito nenhum. Que tipo de demônios estamos enfrentando para encontrar um fim tão miserável? Reis demônios de alto nível, classificados de primeiro a sexto, liderarão seus exércitos demoníacos e invadirão os territórios do Papa esta noite. Você é capaz de detê-los? Reticências. Rosencreuz não conseguiu responder à pergunta de Hildegard. Atualmente, o Império Sagrado de Aperia concentra suas forças na frente norte. Cavaleiros de castelo de alta patente, bem como paladinos imperiais, estavam todos situados nessas áreas. Como muitos oficiais de alto escalão e forças partiram para a frente norte recentemente, o gabinete do Santo Papa e os territórios vizinhos não estavam tão bem protegidos como de costume. Para o rei demônio, as fileiras do primeiro ao sexto lugar viram todas de uma vez. Ele não duvidava da capacidade de previsão de Mary, mas achou essa ação repentina um pouco estranha. Quando Rosencreuz inclinou a cabeça, Hildegard falou novamente. Só há uma maneira de evitar um fim trágico. Devemos derrotar e destruir cada um dos reis demônios, um por um, antes que o sol se ponha. Derrotar cada rei demônio? Com que meios? No caminho para cá, encontrei um dos vassalos do rei Raine por acaso. Por meio dele, consegui pedir ajuda ao rei Raine. As forças deles provavelmente já chegaram aqui. Rei Reno? Com uma expressão de descrença, Rosencreuz trouxe o item de divulgação do informante. Atualmente, a localização de Wilk era fora dos territórios do Papa. Foi como Hildegard disse. Há apenas uma hora, ele estava no território de Dani. Aris conseguiu manipular as informações de localização exibidas na divulgação do informante em tempo real usando a tecnologia e os equipamentos avançados da Enotia. Entretanto, como Rosencreuz não tinha ideia de tal fato, ele não teve escolha a não ser fazer uma cara de surpresa instantaneamente. Há algo errado? Ouvi dizer que o rei Raine é um ministro do Deus da Luz, certificado pelo Santo Papa. Reticências. Não há nada errado. Suas notícias foram tão repentinas que fiquei surpreso por um momento. Então entre em contato com ele agora mesmo. Não temos muito tempo. Não é mesmo, Maria? Hildegard olhou para Rohan, que estava disfarçado de Mary. Rohan assentiu, lutando para suportar a dor na boca. Ele parece ter um status elevado, então por que não traz álcool e carne como um anfitrião obediente? No entanto, Rohan guardou sua raiva em seu coração. Sem saber os pensamentos de Rohan, Rosencreuz interpretou a expressão sombria dela, Rohan disfarçado de Mary, como se a situação fosse urgente. Ok. Do jeito que está, tenho que reportar ao Papa primeiro e também ouvir as opiniões dos cardeais, mas tomarei medidas com minha própria autoridade primeiro. Rosencreuz era o chefe da divisão do clero de Castineon, uma agência especial do gabinete do Santo Papa. Assim que ele manipulou a divulgação do informante, a voz de Wilk pôde ser ouvida imediatamente. Eu estava tentando entrar em contato com você, mas você me enviou uma mensagem primeiro. Você ouviu a história de Hildegard? Sim, foi uma notícia bem chocante. Mas por que você não me avisou antes de partir? Se tivesse feito isso, eu não teria tido que me apressar assim. Na verdade, a divulgação do informante perdeu temporariamente sua função devido à interferência de Aleister. Ele tem sido extremamente cauteloso comigo por algum motivo. O Wilk inventou uma desculpa apropriada. Quando ele terminou de falar, Rosencreuz suspirou. Para Aleister desenvolver tal dispositivo, isso é outra dor de cabeça. Ainda assim, estou feliz por poder contatá-lo assim, embora tarde. No entanto, há alguns problemas. Alguns reis demônios notaram meu movimento e me seguiram. Você pode fornecer suporte. Não serei capaz de derrotar as forças que chegam apenas com meu grupo. Atualmente, estou localizado nas florestas da periferia oeste dos territórios do Papa. Colchete que abre reticências. Eles já estão chegando? Certo.
Reforços chegarão em breve. Depois de ouvir isso, não havia razão para Rosencrantz considerar mais nada. Ele encerrou a ligação com o Wilk e ligou para Rashius, que estava esperando do lado de fora da porta da sala de reuniões. Você deve deixar os cardinais saberem o que está acontecendo. Eu vou em frente e verei o quão longe a situação progrediu. Sim, senhor. Depois que Rashius educadamente abaixou a cabeça, ele usou magia de teletransporte. Por fim, quando todos os membros do clero de Castineon se reuniram, Rosencrantz pediu paciência a Hildegard e Rohan. Se você se sentir desconfortável, por favor, espere aqui por um tempo. Este é o lugar mais seguro nos territórios do Santo Papa depois da residência do Papa. Ok, mas só por precaução, você pode me dizer se há uma passagem secreta ou um esconderijo. Eu gostaria de garantir a segurança de Maria primeiro. Aspas reticências. Muito bem. Em qualquer outro momento, seria absolutamente impossível para mim revelar essas informações, mas a situação exige medidas extraordinárias, então serei especialmente atencioso. Rosencrantz murmurou um canto simples enquanto tirava uma pequena bola de cristal de sua capa. Quando ele terminou seu canto, a estrutura interna do escritório se transformou, e uma escada subterrânea escondida apareceu no canto da sala de conferências. Aquela passagem conecta-se ao coração da nossa sala de reunião Castineon. No entanto, mesmo com esta bola de cristal, procedimentos de autenticação adicionais são necessários para entrar, então, por favor, fique apenas na área de passagem. O fato de Maria estar ali só era conhecido pela Pronoia, o grupo secreto de sumos sacerdotes e pela força-tarefa da divisão Castineon. Rosencrantz manteve a existência e a localização de Mary em segredo porque queria usar as habilidades dela para seu próprio uso. Assim, ele ofereceu abertamente essa informação ultra-secreta a ela porque não queria que ela caísse em mãos erradas caso algo desse errado. Depois de mandar as duas mulheres descerem as escadas, Rosencrantz saiu apressadamente para se encontrar com o Wilk. Eu não sabia que o rei Raine estaria envolvido em meu trabalho dessa maneira. A razão pela qual o Wilk foi inicialmente trazido para o seu lado foi para combater o imperador Tibério e seus vassalos. No entanto, com o passar do tempo, suas suspeitas aumentaram. O Wilk era muito mais forte e poderoso do que ele pensava originalmente, e ele expandiu seus poderes rapidamente. Com base nos dados atuais, parecia que o Wilk estava agora completamente fora do controle de Rosencrantz. Seria difícil competir com o Wilk com seu próprio status. Os olhos de Rosencrantz brilharam enquanto ele voava no ar com os membros do Castineon. Se esse evento terminar em segurança, darei um pretexto adequado para levá-lo ao Papa e fazer uma lavagem cerebral nele. Ao sair com urgência, Rosencrantz lembrou que o Wilk mencionou que ele tinha atualmente apenas cerca de 10.000 soldados de elite. Foi provavelmente graças à ajuda da Dama Amarela Eleonora que o Wilk conseguiu cruzar a fronteira com segurança e chegar aos territórios do Papa. Entretanto, com apenas 10.000 soldados, o Wilk não tinha chance de derrotar o Santo Papa. Além disso, muitos de seus soldados seriam mortos ou feridos nesta batalha. Se eu fizer do rei Raine meu fantoche, poderei facilmente tomar o Império Sagrado de Aperia. Cedo ou tarde, o segredo de Rosa Eterna seria totalmente revelado. Esse seria o momento em que ele começaria seu golpe para valer. Depois de expurgar os inimigos dentro do gabinete do Santo Papa, Pronoia planejou transformar o Império Sagrado de Aperia em um novo estado. As habilidades e forças do rei Raine seriam de tremenda ajuda durante esse processo. Enquanto Rosencrantz organizava seus pensamentos, uma voz masculina fria soou de cima, onde ele estava voando com seus clérigos Castineon. Você chegou muito mais tarde do que eu esperava, Rosencrantz. Rosencrantz, que levantou a cabeça reagindo, congelou enquanto exclamava. Que rei Raine? Capítulo 204 Os Descendentes de Iscariotes, 6. Rosencrantz não esperava que a pessoa que supostamente estava sendo perseguida pelos reis demônios estivesse esperando por ele nesta área. Ele também se sentiu desconfiado por não ter notado a presença de Wilk ou sua energia demoníaca transbordante até agora. Quando Rosencrantz mostrou surpresa e alerta repentino, Wilk falou. Você foi tão arrogante, descendente amaldiçoada de Judite Iscariotes, a 12ª discípula. Aspas reticências. Como você sabe disso? Eu não entendo. Claro que você não entende. Você nem sabe a verdadeira intenção de Aleister ao criar a fruta de Qelifof. Qualquer humano que comesse a fruta de Qelifof seria manipulado como marionete de Aleister, exatamente como ele pretendia. Embora houvesse algumas restrições no controle, o conhecimento e os sentidos daquele que estava possuído eram totalmente compartilhados com Aleister. Depois de ouvir a explicação de Wilk, Rosencrantz ficou em choque e descrente. Isso significa que
Você está dizendo que Aleister me usou todo esse tempo? Sim, ele tem me manipulado e me enganado também. Toda essa loucura era para atingir seu propósito principal. Para os dois, Aleister era um inimigo comum. No entanto, havia muitas diferenças de posição e objetivos entre os dois para unir forças. O Wilk pensou que não importava o que acontecesse, ele removeria Rosencrantz desta vez, pois ele era uma barreira que precisava ser confrontada algum dia. Quando ele convocou Versérios, Rosencrantz estreitou os olhos. Pagan. Não, você é um demônio. Pode me dizer como conseguiu esconder essa energia demoníaca caótica de mim até agora? Bem, primeiro de tudo, vamos apenas dizer que contratei um ator extraordinário. Ele não pretendia dar uma longa explicação a um sujeito que morreria em breve. Enquanto o Wilk rapidamente diminuía a distância entre eles, os membros do Castineon deram um passo à frente e entoaram um feitiço mágico. Ao mesmo tempo, os 6 reis demônios que estavam esperando antecipadamente apareceram no campo de batalha usando magia de teletransporte. Nós somos seus oponentes. Embora a diferença de nível seja tão grande que vocês podem até ser nossos oponentes. Devemos provar o sangue dos discípulos do Deus da Luz. Faz tempo que não provo o sangue de fanáticos. Amon foi excluído desta batalha. Não fazia muito tempo que ele estava selado em Lemegeton. O Wilk julgou que ele ainda era difícil de lidar porque ele tinha uma classificação muito alta. Enquanto isso, os outros membros do grupo de Wilk estavam trabalhando para esconder o campo de batalha atual enquanto se escondiam na floresta remota. Faz muito tempo que não preciso espalhar um círculo mágico de efeito de área tão amplo. Se eu continuar assim por 10 minutos, acho que vou drenar todo o poder divino dentro de mim. Está tudo bem. Não exagere, Helena. Eu te darei suporte usando a técnica rúnica da Valquíria para fornecer uma fonte de energia adicional para seu círculo mágico. Eu também tenho isso, então não se preocupe. Embora meu poder divino possa ser insuficiente comparado ao de vocês dois. Uma grande área de barreira oculta criada pelas Santas e Valquírias se formou lentamente enquanto elas cantavam ao mesmo tempo. O alcance da barreira estava além de um raio de 1 quilômetro dentro da floresta. Agora, não importa o que tenha acontecido neste lugar, os clérigos e oficiais do Papa não serão capazes de notar nada. Entretanto, como alguém poderia aparecer e interferir na barreira, Sieg ficou de guarda sobre as 3 mulheres. Hatil, eu também quero lutar. Por favor, seja paciente desta vez, Sieg. Aleister pode estar mirando Helena e Maria. Helena tinha o Santo Graal, e Maria tinha a capacidade de prever. Se qualquer um deles fosse levado pelo acampamento demoníaco, isso causaria sérios problemas. Sieg suspirou enquanto Brynhild repetidamente dava avisos. Não tem jeito. Não tenho escolha a não ser assistir o Lorde lutar daqui. Não se preocupe. Seu senhor é um homem muito forte. Os olhos de todos se voltaram para o Wilk quando os dois terminaram a conversa. O Wilk estava atualmente em uma batalha feroz com Rosencrantz. Você está se segurando melhor do que eu pensava, Rosencrantz. Cozinha. Rosencrantz deu um passo para trás e cerrou os dentes. Ele estava com dificuldades por causa do Noturno da Lua Crescente Oculta, o artefato de grau S de Wilk. Noturno da Lua Crescente Oculta. Categoria, Acessório. Grau, S. Durabilidade, 50.000. Efeito, a cada hora, as 3 habilidades do oponente especificado são neutralizadas por 10 minutos, exceto no caso de um alvo esmagadoramente mais forte. Até 5 magias lançadas no usuário podem ser salvas e usadas. Imune a ataques acima de todas as condições por 10 minutos, sempre imune a veneno. Foi uma boa decisão usar todos os artefatos coletados como materiais de produção para este item. Diferentemente de quando enfrentou Amon, o Wilk não enfrentou muita diferença de poder entre ele e Rosencrantz, então ele seria capaz de armazenar até 3 feitiços de Rosencrantz durante os próximos 10 minutos. Além disso, sua arma, Estaroth, também podia roubar uma habilidade do oponente. Como resultado, Rosencrantz não conseguiu usar truques mesquinhos como da última vez. Quad-Didic. A barreira protetora de Rosencrantz foi imediatamente quebrada por Versérios. Sem outra alternativa, Rosencrantz pegou uma Kelly Fofis Fruit e a engoliu. Gole. Independentemente de ele se tornar ou não um fantoche de Aleister, sua questão mais urgente era sobreviver de alguma forma. Ele foi pego na armadilha de Wilk e teve que escapar de alguma forma. Quando Rosencrantz terminou de entoar um feitiço sagrado com uma expressão terrível, 5 figuras humanas apareceram atrás dele. Pronoia. Todos os sacerdotes de alto escalão do Papa, aqueles que estavam envolvidos nos planos maliciosos contra o Império Sagrado de Aferia, foram convocados.
Então agora que você está em apuros, você está chamando seus camaradas. Você achou que eu desistiria facilmente? Somos um grupo que existe desde antes das guerras demoníacas. Pronoia, assim como Éder e Rodinos, herdou um senso precoce de propósito e objetivo através de gerações sucessivas. No centro estava sempre a descendente da 12ª discípula de Salomão, Judite Iscariotes. Quando Rosencreus deu suas ordens, os membros da Pronoia correram em direção ao Ulk imediatamente. Como clérigos de alto escalão, toda a sua magia divina emitia um poder poderoso. Uma tempestade de luz deslumbrante varreu o campo de batalha, e pilares de chamas douradas constantemente se erguiam do chão. Claro que, mesmo com essa demonstração de força, eles não eram páreo para o atual Ulk. Não tenho tempo para brincar com vocês agora. Se vocês vão atrasar o inevitável chamando reforços, então eu também tenho meus próprios planos. O Ulk abriu completamente sua magia interior para formar um espaço absoluto. Enquanto a paisagem ao redor era engolida por um abismo escuro como breu, os membros de Pronoia pareciam desanimados. Este é um mundo imaginado, outra dimensão. Há algo sinistro sobre este espaço. Seria melhor comer a fruta de Qelifof agora. Ele não é o único inimigo com quem temos que lidar. Há também 6 reis demônios. A maioria deles tem baixa patente, mas em um lugar como esse, não podemos baixar a guarda. Todos os caras da Castineon foram facilmente derrotados. Logo, seus ataques estarão focados em nós. Castineon, uma agência especial do Santo Ofício Papal, já havia sido completamente destruída. Sentindo os olhos frios dos reis demônios, os membros de Pronoia se prepararam para a batalha final. Gole! Gole! A polpa e os sucos das frutas Qelifof escorriam por suas gargantas, fazendo com que seus corpos exalassem uma intensa energia roxa. Logo, o efeito da fruta começou a aparecer. Eca! Ah! Os membros do Pronoia gritavam de dor e contorciam seus corpos como se estivessem em convulsão. Mesmo tendo tomado um agente neutralizante previamente, ocorreram efeitos colaterais. Rosencreus, que viu tudo isso acontecer, fez uma expressão de descrença. Reticências. As sementes de um demônio maligno brotaram não de um, mas de todos eles. Isso nunca tinha acontecido antes. Eu disse antes. Agora mesmo, vocês não são nada mais do que marionetes de Aleister. Aleister manipulou a fruta de Qelifof para causar efeitos colaterais nos corpos daqueles que a consumiam. Em outras palavras, Aleister estava observando a situação de algum lugar. A única razão pela qual Rosencreus foi poupado foi provavelmente porque Aleister achava que ele ainda era útil. O Ulk imediatamente deu instruções aos 6 reis demônios, pois não tinha desejo de cair nos truques de Aleister. Astaroth, você e eu enfrentaremos Rosencreus. Quanto ao resto de vocês, quando eles se tornarem despertadores, cuidem de cada um. Despertadores. Essa será uma experiência divertida. Aleister. Ele simplesmente tinha que criar essas coisas inúteis, não é mesmo? Não importa, eles ainda não serão nossos oponentes. É isso mesmo, não havia muita coisa naquele tal de Ivanov com quem lidamos da última vez. Exceto para a autodestruição. Cada um dos 5 reis demônios disse algumas palavras antes de cercar os membros da Pronoia. Depois disso, a atmosfera ficou fria e congelante. Enquanto os membros da Pronoia se transformavam em despertadores, Rosencreus calmamente julgava a situação. De alguma forma, vou precisar que eles concentrem a atenção nos outros caras. Se o noivado continuasse assim, ele certamente morreria. Então, ele decidiu encontrar o momento certo para fugir para o Santo Papa quando tivesse uma oportunidade. De qualquer forma, todos os outros já estavam perdidos. Ele só conseguia pensar em salvar a si mesmo. No entanto, o Ulk leu sua intenção e não lhe deu espaço para escapar. Pare de resistir e torne-se um fanático martirizado. Não há chance para você, já que você perdeu todos os seus companheiros. Através do ar escuro, Versérios traçou uma trajetória em direção ao coração de Rosencreus. Enquanto Rosencreus mal evitava o ataque com magia de teletransporte, Astaroth, que estava esperando no local da fuga, rapidamente saltou sobre ele. Nossa! Uma enorme espada de 2 mãos foi cravada no torso de Rosencreus com um som penetrante e surdo. Lucas! Após o ataque, Rosencreus cuspiu sangue da boca com uma expressão chocada. Era difícil lidar com o Ulk e Astaroth ao mesmo tempo, mesmo que ele tivesse pegado o fruto de Qelifof. Esta é a última vez, Rosencreus.
O Wilk segurou Versérius em posição de ataque e voou em direção a Rosencreus, que tentava desesperadamente fugir usando magia de teletransporte. O momento em que Versérius estava prestes a penetrar no coração de Rosencreus. Cuó! Um membro da Pronoia que se transformou em um despertador gigante gritou e emitiu um canhão laser roxo de sua boca. Foi um ataque cego, sem alvo, provavelmente porque ele estava em estado de loucura. No entanto, o Wilk evitou o canhão laser voador após se desvencilhar de Rosencreus porque o ar ao redor estava quente o suficiente para causar danos corporais. Uó! Rosencreus engasgou ao olhar para o sangue escorrendo de seu corpo. Ele teve sorte de sobreviver, mas foi só por um tempo. Ele sofreu ferimentos fatais que retardaram seus movimentos, e sua habilidade principal ainda estava sendo bloqueada pelo item acessório de Wilk. É impossível fugir. Para recitar o longo feitiço de retorno ao gabinete do Santo Papa, ele teve que usar pelo menos uma pessoa como escudo para ganhar algum tempo. Entretanto, os membros de Pronoia se tornaram pessoas despertas, e Rashius, seu servo pessoal, não estava por perto. Ele tinha que tomar uma decisão. Depois de contemplar, Rosencreus pegou outra fruta que é Lifof. Mesmo que ele se tornasse um despertador, ele tinha que sobreviver. Ainda não era tarde demais para pensar em como neutralizar quaisquer efeitos negativos no futuro. Rosencreus engoliu a fruta que é Lifof. Um vórtice dourado girou em torno de seu corpo e, em pouco tempo, começou a expandir sua influência. Capítulo 205 Os Descendentes de Iscariotes, 7. Reticências. A situação ficou um pouco problemática, o Wilk murmurou ao ver Rosencreus incapaz de controlar seu poder recém-adquirido. Se ele tivesse se transformado em um despertador, teria sido possível para o Wilk subjugar Rosencreus com o poder de Azura, mas infelizmente, ele manteve sua forma original. Permanecer em sua forma original significou que essa crise o ajudou a ultrapassar seus limites. Rosencreus não foi chamado de gênio no Santo Ofício Papal à toa. Eu não me sinto muito bem com a forma como as coisas estão se desenrolando. Rosencreus olhou para o Wilk com seus olhos roxos. Os ferimentos fatais de antes haviam se recuperado perfeitamente, e uma carta oculta adicional havia surgido. Era uma espécie de habilidade de distorção dimensional. Pode ser possível reverter a situação com isso. Rosencreus pensou consigo mesmo. Considerando que agora ele poderia se livrar das restrições de Wilk, ele parecia estar livre da limitação no número de vezes que ele poderia usar suas habilidades. Se ele pudesse distorcer as restrições dimensionais e trazer todos os sacerdotes de alto escalão do gabinete do Santo Papa, Rosencreus seria capaz de lutar. Seu poder de combate e estatísticas mágicas também aumentaram significativamente, então, até que os reforços chegassem, parecia que ele seria capaz de resistir a novos ataques. Uma tempestade de faíscas douradas irrompeu em seu casulo dimensional, fazendo com que vórtices espirais surgissem de todos os lados. 5 despertadores estavam atacando com fervor enlouquecido. Eles eram constantemente atacados pelos reis demônios e sofriam danos, mas não desanimavam. Azura, a batalha parece estar indo mais longe do que o esperado. Que tal usar o Absorber Trigger? Pelo menos seremos capazes de eliminar os Awakeners rapidamente. Vamos fazer isso. Até agora, Rosencreus era a principal prioridade, então, mesmo que os membros da Pronoia se tornassem despertadores, eles seriam deixados para os reis demônios lidarem com isso. Entretanto, devido à mudança de planos, seria melhor lidar com os despertadores rapidamente e concentrar seus ataques em Rosencreus. Como o Wilk não sabia quais novas habilidades Rosencreus ganharia ao ultrapassar seus limites, era melhor reduzir as variáveis no campo de batalha ao máximo possível. Assim que o Wilk pressiona o botão vermelho no Absorber Trigger. Xixixixixix. Uma corrente preta foi formada junto com um limite esférico. Rosencreus, que viu o surgimento dessa nova fronteira, tentou rapidamente a distorção dimensional. Posso aplicar os princípios de um portal dimensional. Seus pensamentos sobre o uso de sua habilidade recém-adquirida não criaram simplesmente um meio que conecta diferentes dimensões, como um portal dimensional tradicional faria, mas distorceram a própria dimensão para causar uma rachadura artificial. Era possível apenas teoricamente, mas Rosencreus realmente implementou isso como um gênio das habilidades dimensionais. Claro, havia um problema. Da passagem dimensional criada por Rosencreus, monstros feios saíram. Uma visão inesperada. Rosencreus pareceu assustado. O que é isso? Pensei ter colocado as coordenadas do Santo Papa. Você deve ter esquecido que este é meu espaço absoluto. Eu li seus planos pobres desde o começo.
Nesse abismo escuro como breu, ninguém estava completamente livre da influência de Ulk. Então, a menos que o oponente fosse extremamente forte, era possível que ele lesse todos os movimentos do oponente. Resumindo, era como um jogo de xadrez em que se olha para frente e se planejam alguns movimentos com antecedência. Ele usou minhas habilidades de forma reversa para conectar este lugar com os territórios demoníacos. A tentativa de Rosencreuz foi boa, mas como resultado de suas ações, apenas o Ulk pareceu ter se beneficiado. Rosencreuz tremeu, sentindo uma perda indescritível e uma sensação de derrota. Como as coisas continuaram assim, ele teve que fazer tudo antes que a situação piorasse ainda mais. Ele decidiu que somente a magia divina poderia reverter o rumo desta batalha. Suá! Quando Rosencreuz levantou seu cajado, uma violenta tempestade de chamas douradas surgiu novamente. No entanto, Ulk levantou Versérius com uma expressão entediada. Isso não será o bastante. Muitos demônios já se reuniram. Devido à demolição negra, a energia do despertador era constantemente absorvida pela esfera negra flutuando no ar. Ulk planejou usar essa energia coletada como um movimento final após condensar a energia coletada em uma densidade ultra alta na ponta de Versérius. Vai ó! Versérius, que havia absorvido a esfera negra, gritou descontroladamente, exalando correntes negras em espiral descontroladas da ponta de sua lança. Após preparar sua lança, Ulk fechou a distância entre eles. Rosencreuz fugiu com magia de teletransporte e despejou todas as suas magias de Divine Magic disponíveis. Quack. Os membros da Pronoia, que se tornaram despertos, não conseguiam se mover devido aos efeitos da demolição negra. Além disso, os outros reis demônios e seus lacaios agora estavam correndo em direção aos Awakeners para aplicar o golpe final. Os efeitos da fruta Kellyfof logo passariam também. Se eles não conseguissem de alguma forma fazer algo, todos estariam mortos. No entanto, ao contrário do que Rosencreuz queria, a situação só piorou. Bam bam bam. A barreira guardiã criada por Rosencreuz foi destruída imediatamente por Legius, a espada de duas mãos brandida por Astaroth. Não importa o quanto Rosencreuz superou seus limites e aumentou seu poder com a ajuda do fruto de Kellyfof, o rei demônio Astaroth, classificado em 29º, não era de forma alguma um alvo fácil. Finalmente, ao se encontrar em uma situação em que até mesmo suas principais habilidades estavam bloqueadas, Rosencreuz caiu em um dilema terrível. Cueque! Como essa situação surgiu? Rosencreuz, que estava falando sozinho, de repente se lembrou de Aleister. É isso mesmo, ele disse que estava observando esse lugar. Do ponto de vista de Aleister, Rosencreuz deveria ser uma existência que ainda tivesse valor suficiente para uso posterior. Ele era um inimigo óbvio, mas e se ele conseguisse colocá-lo nessa batalha? Esse pensamento penetrou profundamente na mente de Rosencreuz. Eu certamente sobreviverei com a ajuda dele, e também obterei Remegeton e o Santo Graal em minhas mãos. Ele tinha muito arrependimento neste mundo para morrer nesta batalha. Como não tinha mais motivos para considerar seu orgulho, Rosencreuz levantou a voz e chamou por Aleister. Oh, meu mestre, Aleister! Como seu cordeiro obediente, eu imploro que me ajude a superar essa adversidade. Reticências. O inquisidor herege do Deus da Luz está solicitando apoio do chefe das bruxas. Ele é definitivamente um descendente de Judas Iscariotes. Em um instante, o Ulk, que estava por perto, estalou a língua e balançou Versérius. Após ver essa ação, Rosencreuz tentou escapar novamente com magia de teletransporte. Fatiar. No entanto, chegou tarde demais. O alcance de Versérius aumentou drasticamente em comparação à versão anterior, então, mesmo que ele se teletransportasse alguns metros, ele não conseguiria evitar as correntes negras que emanavam da lança. QHO. Rosencreuz, que perdeu o braço esquerdo no golpe, ficou angustiado e agarrou os ombros enquanto o sangue jorrou. Esse grau de ferimento fatal não poderia ser recuperado nem mesmo com magia divina aprimorada. Claro, ele nem teve tempo de recitar o feitiço de recuperação naquele momento. Reticências. Este é o fim? Ele estava se perguntando por que tinha que morrer aqui. Embora tivesse desistido de todo seu orgulho para implorar por sua vida, Aleister não apareceu. Isso significava que, desde o início, ele não era um ativo muito importante a longo prazo. Quando a última centelha de esperança se desvaneceu, Rosencreuz finalmente perdeu o juízo. Porra, malditos pagãos! Eu deveria ter pendurado vocês e queimado seus corpos até ficarem crocantes. Você realmente fala alto e grosso para alguém que acabou de pedir ajuda ao seu inimigo jurado.
O Wilk piscou os olhos e correu atrás de Rosencrantz, que estava fazendo sua última corrida. Em pouco tempo, Viserys penetrou no coração de Rosencrantz pelas costas. Estrondo. Rosencrantz foi ainda mais punido pelas chamas e correntes negras, prolongando seu sofrimento. O fim daquele que cruelmente massacrou inocentes sob o pretexto de heresia religiosa. Entretanto, ainda tendo os efeitos do fruto de Qelifoth aplicados a ele, Rosencrantz não morreu facilmente, então seu corpo foi ainda mais despedaçado pelos 6 reis demônios que o seguiram com seus ataques. Fatiar. Fatiar. O formato original do seu corpo era difícil de reconhecer. Quando a batalha terminou, o Wilk usou o poder de Azura para subjugar os despertos que haviam sido reprimidos até agora. Esses caras são bem úteis. Se eu pudesse ao menos controlá-los para não fugirem. Ou talvez eu possa usá-los para autodestruição por controle remoto. Isso seria útil em um grande campo de batalha. Dantalion riu astutamente e deu um tapinha na cabeça de um despertador. Uma ideia muito boa. O Wilk assentiu e pegou as botas Airwalker de Jake. Era hora de roubar seriamente o santo ofício do Papa. Todos os seus preparativos furtivos estavam agora encerrados. Por quanto tempo terei que ficar preso neste lugar escuro? Rohan, disfarçado de Maria, reclamou enquanto olhava para a parede da passagem subterrânea onde uma tocha estava colocada. Ele estava tentando dormir ao lado de Hildegard enquanto esperava por Wilk. Seja paciente. Não há nada que possamos fazer ainda. Ei, você usa o cabelo curto como um cara, mas ainda é atraente. Que tal aproveitarmos a companhia um do outro um pouco mais reservadamente? Enquanto estava sozinho com Hildegard, a língua promíscua de Rohan mostrou sua cara feia mais uma vez. No entanto, Hildegard não se importou com suas palavras e apenas sorriu. Eu não gosto muito de crianças como você. Eu também não pretendo viver com um homem. Você está ignorando o fato de que eu só pareço jovem agora. Eu sou um homúnculo bem velho. Embora um homúnculo fosse infértil, ele ainda era capaz de ter um relacionamento adequado com mulheres porque tinha a mesma estrutura corporal de um homem comum. Quando Rohan estava a todo vapor para entrar no ritmo. Rohan, o que você está fazendo agora? De repente, a voz de Wilk ecoou em sua cabeça. O rosto de Rohan congelou. Ele cobriu a boca com as 2 mãos. Rohan não está fazendo nada. Por favor, acredite. Colchete que abre reticências. Algo parece suspeito. Mas vamos em frente. De qualquer forma, abra a passagem secreta. Wilk ordenou que Aris instalasse um dispositivo de rastreamento de microlocalização no corpo de Rohan antes de sair. Era para que ele pudesse chegar facilmente à área onde Rohan estava. Rohan imediatamente gritou com Hildegard, pensando que qualquer atraso poderia deixar seu mestre bravo. Vamos, abra a porta da passagem acima das escadas. O mestre está aqui. Parece que ele já lidou com Rosencrantz. Ótimo. Enquanto Hildegard pegava uma bola de cristal e seguia a técnica memorizada ao observar Rosencrantz anteriormente, um som estrondoso foi seguido por uma luz que começou a vazar da parte superior da passagem. Depois disso, Wilk apareceu com Helena. Se você seguir isso, nos encontraremos no centro da base Castineon. Sim, eu não verifiquei pessoalmente, mas foi o que me disseram. Ok, então vamos começar agora mesmo. Agora, tornara-se uma batalha para obter o saque. Era seguro dizer que Castineon possuía muitos dados e itens valiosos, pois era uma agência especial oficial do gabinete do Santo Papa e uma suborganização da Pronóia. Entre os saques estariam incluídos os documentos que os descendentes de Iscariotes compilaram e estudaram há muito tempo sobre Rosa Edirna. Mas como você entrou aqui? Os limites dentro e fora são muito rígidos. Com a ajuda desta santa moderadamente bela. Wilk apontou para Helena, que não dizia nada com uma expressão mal-humorada. Então Hildegard assentiu como se tivesse entendido. Com sua aparência e estatura, os padres provavelmente estariam dispostos a abrir qualquer portão. Claro, há exceções. Na verdade, o sistema de beleza era apenas um meio de mantê-los desprevenidos. Aqueles com alto poder divino seriam difíceis de lidar se não estivessem voltando os olhos para outra coisa. A habilidade de ataque que Wilk usou para acabar rapidamente com os sacerdotes foi o Lago Imaginário, a habilidade do Rei Demônio Andras, o 63º Rei Demônio classificado. Era uma habilidade de descobrir e recriar memórias traumáticas, mostrá-las a outra pessoa e ser capaz de manipulá-las à vontade para perturbar a mente do outro. Pode não parecer grande coisa se explicado em palavras, mas era difícil escapar depois de aplicado, pois era uma técnica usada por um rei demônio reconhecido na hierarquia dos reis demônios.
Foi por isso que Ulk salvou o feitiço do lago imaginário no noturno oculto da lua crescente. Quando Ulk estava involuntariamente se gabando de seus artefatos, uma voz masculina surgiu atrás dele. Por que você está aqui, Rei Heine? Ele era o herdeiro de Rosencrantz, Rashius.